vamos falar de equação de Bernoulli. Bem, equação de Bernoulli é uma família de equação, na verdade, uma família de equações, e uma das aplicações dessas equações envolve dinâmica populacional, que é tema de um outro vídeo. O objetivo dessa aula é desenvolver uma técnica para resolver essa família de equação. Bem, uma equação de Bernoulli é uma equação que possui esse formato aqui. Y' mais P de x vezes y igual a g de x vezes y elevado a n, onde n é maior do que 1, porque se n fosse igual a zero seria uma integral linear, que já temos técnicas para resolver esse tipo de problema, e se n fosse igual a 1 também seria linear, porque só passaria essa parcela para o outro lado e colocaria y em evidência. Qual é a estratégia para resolver esse tipo de equação? É tentar, de alguma maneira, realizar uma mudança de variáveis. Para realizar essa mudança de variáveis, eu vou fazer o seguinte procedimento, para isso soar natural. Eu vou passar esse yn para o outro lado dividindo. E passar o yn para o outro lado dividindo é a mesma coisa que multiplicar os dois membros da igualdade por y elevado a menos n. Então, realizando essa operação, nós vamos ter o seguinte: y elevado a menos n vezes y' mais y elevado a menos n vezes p de x vezes y. Acho que vou até colocar o y na frente, fica mais natural. Deixa eu colocar o coeficiente na frente, né? Só por uma questão de organização. Aqui vai estar p de x vezes y elevado a menos n. Então, repete a base, somos os expoentes, então vai ficar 1 menos n igual a g de x. Então, observe o seguinte: quando você olha para essa expressão y elevado a 1 menos n e olha para a expressão y elevado a menos n, existe uma relação entre essas duas expressões, né? Porque você consegue obter uma derivando a outra e fazendo um pequeno ajuste. Então, é o que exatamente nós vamos fazer. Nós vamos pegar este termo que acompanha o p e vamos realizar a seguinte mudança de variáveis. Vamos chamar de u y elevado a 1 menos n. Se u é igual a y elevado a 1 menos n, quanto que é u'? Lembrando que u é uma função que depende de x, y é uma função desconhecida que depende de x. Tanto u quanto y são funções desconhecidas, mas ambos são funções que dependem da variável x ou da variável t, dependendo do seu problema. Mas aqui o u' vai ser o quê? Derivando isso aqui em relação a y, então vai ficar 1 menos n vezes y elevado a menos n multiplicado por y'. Para quem não se recorda da cadeia, nós temos a seguinte configuração. Se você deseja derivar y elevado a 1 menos n em relação a x, isso aqui é a mesma coisa que você colocar dy em cima, dy embaixo, e você inverter essas duas posições. Então ficaria a derivada de y elevado a 1 menos n dy vezes dy dx. E aí dá, pela regra do tombo, 1 menos n vezes y elevado a menos n, e dy dx é simplesmente o nosso y'. Então, apagando aqui o quadro para continuarmos a nossa conta, observe o seguinte: essa parcela aqui corresponde a essa parcela aqui. O que está faltando na integral roxa para obtermos o u'? Bem, está faltando multiplicar por 1 menos n. Então eu vou multiplicar dos dois lados da equação por 1 menos n.
E aí, realizando isso, nós vamos ter 1 menos n vezes y elevado a menos n vezes y' mais 1 menos n vezes p de x vezes y elevado a 1 menos n, que é igual a g de x multiplicado por 1 menos n. Então, a única coisa que eu fiz foi multiplicar os dois lados por 1 menos n. O que nós acabamos de obter? Bem, lembre-se que isso aqui é o nosso U'. Então, U' mais 1 menos n multiplicado por p de x vezes o nosso U, que é igual a g de x vezes 1 menos n. O que acabamos de fazer? Transformamos uma EDO roxa que não é linear em uma EDO, que aqui é esse azul aqui, que é linear. Que aí nós podemos utilizar o método do fator integrante e resolver o nosso problema. E o procedimento funciona para todas as EDOs desse tipo. Então você passa o y elevado a n para o outro lado, depois você pega o termo que acompanha o p, chame de u, usa a regra da cadeia, substitui e você chega na sua EDO linear. Resolvendo essa EDO linear, achando o u, para você achar o y, basta você retornar para essa parcela aqui, para essa relação aqui. Substituindo a relação, você obtém o y. Vamos fazer um exemplo numérico para poder consolidar esse tipo de trabalho, esse tipo de equação de Bernoulli. Vamos criar mais um exemplo. Vamos para o exemplo numérico. Vamos resolver essa EDO. Essa é uma EDO de Bernoulli, só passar os termos para o outro lado que dá para visualizar, né? Y' é igual a a vezes y menos b vezes y quadrado. Estou supondo aqui que tanto a quanto b são positivos. E essa EDO, ela modela, é uma das modelagens que você usa para estudar a população de uma determinada espécie com o passar do tempo. O modelo mais simples que já havíamos estudado anteriormente era essa EDO. O problema desse modelo é que ele diz que uma população ou ela cresce infinitamente ou ela tende à extinção, dependendo do valor de A. No caso do A positivo, ela cresce infinitamente. Só que isso não corresponde muito bem à realidade, até porque você pode ter outros fatores que possam interferir. Por exemplo, se tiver muitos animais da mesma espécie em um determinado local, pode começar a faltar alimento e pode morrer mais animais. Então esse termo menos b vezes y quadrado é meio que um termo para, entre aspas, controlar a população, para que a população não tenda a infinito. Mas como resolver esse problema? Primeiro passo, passar todo mundo para o lado esquerdo. Então aqui nós vamos ter, na verdade, passar todo mundo para o lado esquerdo não. Primeiro passar o a e y para o lado esquerdo. Então aqui vai ficar y' menos a vezes y igual a menos b vezes y quadrado. Isso tudo para deixar naquele primeiro formato, numa formatação clássica da equação de Bernoulli. Agora sim vamos dividir os dois lados por y quadrado, ou seja, multiplicar por y elevado a menos 2 em ambos os lados. Então aqui nós vamos ter, acho que dá até para fazer, não, fazer aqui embaixo. Então aqui vamos ter y' vezes y elevado a menos 2 menos a vezes y elevado a menos 1, que é igual a menos b. Nesse caso, o nosso p de x, ou p de t, é o menos a. Quem acompanha esse nosso p, a gente chama de u. Então, chamando de u, deixa eu colocar aqui do lado, você chamar de u por y elevado a menos 1, isso implica que o nosso U' vai ser menos 1 sobre y ao quadrado, né, que é y elevado a menos 2. Aliás,
Deixa eu colocar naquela outra formatação que é melhor. Então, repetindo mais uma vez. Menos y elevado a menos 2 vezes y'. Essa parcela ainda não é o linha, porque precisamos multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então, realizando essa multiplicação, nós vamos ter menos y' vezes y elevado a menos 2 mais a vezes y elevado a menos 1, que é igual a b. Agora sim, realizando a substituição propriamente dita, já vale a pena mudar de cor. Aqui nós vamos ter u' mais a multiplicado por u, que é igual a b. Então resta agora resolvermos essa EDO. Bem, eu acho que vale a pena continuar aqui. Fator integrante. O fator integrante é e elevado à integral do p de t. Nesse caso, o p de t é o a. Então vai ficar, o fator integrante é e elevado a a vezes t. Então se você multiplicar e elevado a a vezes t dos dois lados, vai ficar e elevado a a vezes t vezes u' mais a vezes e elevado a a vezes t vezes u, que é igual a e elevado a vezes t vezes b. Isso aqui você reduz em derivada de e elevado a at vezes u dt, que é igual a b vezes e elevado a t. Vou dividir um quadro aqui, vou dividir um quadro aqui, continuarei aqui do lado. Bem, então vamos continuar as contas. Só ajeitar um pouquinho mais o quadro, talvez ficou melhor. Então, passando aqui dt para o outro lado, nós vamos ter diferencial de e elevado a t vezes u, que é igual a b vezes e elevado a t dt. Agora, integrando dos dois lados, calculando a integral dos dois lados, nós vamos ter do lado esquerdo e elevado a t multiplicado por u, que é igual a integral disso aqui vai ficar b elevado a t sobre a mais uma constante c. Agora é só passar o elevado a t para o outro lado dividindo. Então vai ficar u igual a b sobre a mais c vezes e elevado a menos a t. Passar o elevado a t para o outro lado dividindo, eu consigo multiplicar dos dois lados por e elevado a menos a t. Então, este resultado aqui é o nosso u. Vou pegar essa relação que eu vou chamar de estrela e vou substituir o u em estrela. Então, em estrela, vamos obter o seguinte: 1 sobre y, que é a mesma coisa que y elevado a menos 1, é exatamente igual a b sobre a mais c vezes e elevado a menos at. Já estou quase acabando, vale a pena. Deixa eu ver aqui. Acho que posso apagar tudo aqui. Então, apagando esse lado. Nós vamos concluir o seguinte: y, está fazendo em roxo, né? Deixa eu fazer em roxo. Y é igual a 1 sobre tudo isso, ou seja, 1 sobre b sobre a mais c elevado a menos
AT. Se você multiplicar em cima e embaixo por A, vai ficar, só para tirar esse A daqui, y igual a A dividido por B mais C vezes A elevado a menos AT. Até aí tudo bem? Eu integrei, cheguei nesse resultado, passei dividindo, cheguei aqui. Bem, conclusão nossa é essa aqui. Y é igual a este resultado aqui. A sobre B mais C vezes A vezes E elevado a menos AT, onde C é um número real qualquer. Então esse é o conjunto solução da nossa EDO que está aqui em preto. Você pode colocar qualquer número real C aqui e nós vamos obter esse formato. Inclusive, uma curiosidade, no caso particular do C igual a zero, você vai ter a função constante. Qual a função constante? A sobre B. O que faz todo sentido aqui, né? Porque se você troca o y por A sobre B, então aqui vai ficar A ao quadrado sobre B, A ao quadrado sobre B ao quadrado, B 5 B ao quadrado, menos com menos, A ao quadrado sobre B menos A ao quadrado sobre B, vai dar zero, que realmente a derivada da função constante é zero. Então nós temos uma solução constante que é o A sobre B, mas também temos as outras soluções que possuem esse formato aqui. Então todas as soluções, quando t tende a infinito, tendem para a solução A sobre B. Então é como se fosse um gráfico mais ou menos assim. Nós temos aqui solução constante, que é o A sobre B, y igual a sobre B. E aí, supondo, por exemplo, C positivo, quer dizer que essa quantidade é menor do que A sobre B, então a solução viria de baixo. Isso é uma coisa mais ou menos assim. As soluções elas não se interceptam, tá? Que desenho não ajuda muito. Nem intercepto roxo. Caso você queira ser negativo, se C negativo quer dizer que o denominador está diminuindo, se o denominador diminuindo quer dizer que o número é maior, você teria uma situação mais ou menos assim. Bem, mais ou menos isso. E é isso. Uma das aplicações da equação de Bernoulli é justamente estudar a dinâmica populacional, e o procedimento é basicamente esse. Passa o y ao quadrado para o outro lado, deixa aquele formato que apareceu na segunda expressão, faça a substituição do u, e aí no final você vai obter o resultado desejado, vai obter o seu conjunto de solução. Só tomar cuidado que quando você encontrar a solução para u, você vai ter que retornar para y. O nosso objetivo é determinar quais são as funções y que são soluções do SDO. Em um próximo vídeo, em um outro vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais das aplicações dessa EDO nesse formato. Ela é bem prática e ela aparece muito bem em estudos de dinâmica populacional. Então é isso, até a próxima.